Olá, amigos! Boa noite! Estamos de volta aqui para dar prosseguimento às lives da prótese fixa. Muito bom estar aqui com vocês, muitos amigos queridos, muitos alunos de todas as escolas, pessoas do Brasil e do exterior também. Nós temos visto as estatísticas, essas lives estão surtindo efeito maravilhoso. Isso é graças a vocês, é graças a toda a união das escolas associadas. Muito obrigado, sejam mais uma vez bem-vindos às nossas lives. Muito bem, lembrando que hoje nós teremos o sorteio da Verabras, sorteio de metal, um sorteio bom, de metal e solda, ao final da live. Amanhã, quinta e sexta, nós teremos sorteio também de fresas do Rui das Lixas. Então, teremos 2 sorteios, amanhã, sexta, quinta e sexta, ok? Muito bem. Hoje, nós vamos ter um ministrador muito especial. Ele é um amigo muito querido, o Fernando Barbosa. O Fernando Barbosa é um amigo de mais de 30 anos e um profundo conhecedor da parte de prótese fixa, metalocerâmica, metaloplástica, de implantes, enfim. É um amigo daqueles que você pode contar em qualquer momento, não só meu. Eu digo que é um amigo especial porque o Fernando é daqueles assim que ajuda todo mundo o tempo todo. Não tem, acho que aqui na região do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano, que é grande São Paulo, acho que não tem ninguém que já não foi auxiliado pelo Fernando. Ele ajudou muita gente, muitos professores, muitos profissionais alavancaram suas carreiras também com a ajuda do Fernando. Então ele é muito querido em toda a região e ele já fez muito pela prótese, não só dentro do laboratório como fora. Ele sempre participou muito dos aspectos institucionais. Já foi diretor da associação da PEDESP, já participou de muitas ações aqui na região do ABC. Ele já foi presidente do grupo de técnicos do Conselho Regional da Seccional aqui de Santo André. E hoje ele é opinion leader da Dentsply Sirona e é professor das especializações da Prótese Total Treinamentos. Eu tenho muito prazer, muito orgulho de tê-lo aqui conosco, Então é um professor muito valoroso, um profundo conhecedor e, acima de tudo, o que vale mais para mim, o meu currículo de amigo supera todos os outros. E o Fernando é um daqueles amigos do coração que a gente pode contar a qualquer momento. Fernandão, muito obrigado. Eu agradeço pela live de hoje e já aproveito e aviso todos vocês que na sexta-feira próxima o professor Rogério Musim teve um problema, ele não poderá ministrar a live. E quem me salvou? O Fernandão, sempre o Fernandão. E ele vai ministrar uma live que é Introdução à Implantodontia, Introdução ao Universo dos Implantes. É um tema sedutor e do qual o Fernando é um profundo conhecedor. Ele pegou os implantes quase que desde o início, da era moderna dos implantes e já deu aula e é professor disso há muitos anos. Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos à live e hoje, para mim, também com um prazer redobrado de ser o Fernando Barbosa. Rafael, com você, meu amigo, o mago da tecnologia. Obrigado, Walker. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos acompanhando em mais uma semana aqui de conteúdo. O Walker vai continuar no chat, então se vocês tiverem alguma dúvida aí que ele saiba, ele participa, ele também vai recepcionando a todos. Quero agradecer ao grupo Prótese Total, encabeçado pelo Walker, que está fazendo essa curadoria de profissionais para gerar todo esse conteúdo. Você que está assistindo a gravação pode ver aqui a biblioteca da Prótese Total. Tivemos 4 semanas aí de módulos com palestras todos os dias, então tem bastante conteúdo. E a gente agradece as escolas que se uniram para fazer essa iniciativa. A Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Para quem está ao vivo, no final a gente vai ter um sorteio da Verabras, que gentilmente ofereceu um kit que tem uma caixa de 208 gramas de Verabond 2 sem berílio, com Vera Solder de 2 gramas. Então, o Walker volta no final pra gente fazer o sorteio, certo, Walker? Perfeito. Então, até mais tarde, vou desligar de você para chamar o professor. Por favor. Obrigado, gente.
o professor disse que vocês podem mandar perguntas durante a apresentação dele. Então, eu sempre vou esperar um pouquinho no chat, ele dá uma deixa, tá? Que aí, se ninguém responder da equipe, eu repasso para ele. Lembre de deixar um boa noite no chat para participar do sorteio. Ou a cidade de onde vocês são. Obrigado, gente. Oi, professor, tudo bem? Opa, boa noite. Boa noite. Joia. Só lembra de mutar aí no fundo a outra tela, por favor. Vamos lá. E... Tira a tela. Lembra de deixar um boa noite no chat para participar do sorteio. Isso, essa que tá no fundo aí, muta ela, faz favor. Sim? Senão a gente vai ficar ouvindo o retorno. Joia? Joia. Tá bom. Consegue abaixar um pouquinho a câmera, professor? Aí, perfeito. Grande, tá com o suporte aí do Kaique. O Kaique é nosso mestre aqui da tecnologia. Tá joia, professor. Boa noite, então. Seja bem-vindo. Satisfação ter o senhor aqui essa noite. Já, como o Walker adiantou também, o senhor vai dar outra palestra na sexta-feira, né? Acabamos a gente ajeitando alguma coisinha aí. Muito bom, então. Vocês vão ter que me aguentar. Tá tranquilo. Tava boa a câmera, pode subir ela só mais um pouquinho. E se quiser. Aí, tá joia. Quiser dar o seu boa noite aí, suas considerações iniciais, tá bom? Pessoal, boa noite. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado ao professor Alisson, que deu uma palestra excelente ontem. E a gente vai falar alguma coisinha hoje, complementando alguma coisinha na parte de metalurgia, mas ele já deixou uma live ontem maravilhosa. Agradecer ao Rafael por estar aqui ajudando a gente e disponibilizando toda essa live. Ao Walker, a gente não precisa nem falar que ele é um cara que realmente, na prótese, eu acho que é uma das pessoas que mais atuam nessa parte de dar suporte a alunos, de estar levando conhecimento ao Brasil inteiro. Todo mundo conhece o Walker, todo mundo tem um carinho muito grande por ele. Ele tem uma paciência astronômica, o que eu já judiei dele em fazendo aulas aí, que ele precisou me socorrer. Então, é um cara que a gente tem ele no coração, porque ele ajuda a gente muito mesmo. E eu espero que vocês possam compartilhar aí as suas dúvidas, se tiverem algumas que a gente possa estar esclarecendo. É uma aula um pouco mais light, né? Não é uma coisa assim muito profunda. A gente vai tocar em alguns pontos aí que são cuidados que a gente vai ter que ter. E então eu gostaria realmente que vocês participassem, podem interromper no decorrer da aula. A gente vai estar procurando aí responder todo mundo. E obrigado novamente a todos aí que estão participando com a gente. Então vamos lá na aulinha. Então, professor, muito obrigado. Então, enquanto o senhor desliga a câmera e compartilha a tela comigo, quero lembrar o pessoal, então, que para participar do sorteio, deixa um boa noite, registra a cidade de onde você está assistindo a gente, tá bom? Isso vale para quem está ao vivo. Agradecendo novamente a Vera Brás e ao grupo de escolas que propiciou isso por meio do intermédio do Walker Angeloni, essa grande figura aí. Então, agradecendo a Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Tá dando tudo certo aí, professor? Tá tudo certinho, então vamos lá? Pode já desligar a câmera, então. É do lado do botãozinho vermelho. Um momentinho. Tá tranquilo. Isso. Desabilita a câmera. Aí, agora compartilha a tela, lá do lado do coraçãozinho, iniciar compartilhamento. Seu assistente é bom aí, professor? Rapaz, ele é bom, hein? Graças a Deus o Kaique tá aqui com nós, senão... É isso aí. É que o menino é bom, ele manda bem. Joia, olha lá, tá compartilhando. Não precisa compartilhar o som não, senão vai vazar tudo. Tudo bem. Só a tela, né? Deu certo aí?
Vamos ver. Pode fechar essa janelinha pequena. Tá, se der retorno aí eu aviso. Pode maximizar então pra gente começar. Ó, boa noite para a professora Shirley, para a professora Alexandra. Legal. Então tá bom. Boa apresentação. Tiver pergunta... ó, tá vazando o som, tá vendo? Precisa desligar lá o compartilhar som. Vamos lá. É lá na janelinha do Skype. Aí, ó, o azulzinho ali embaixo, ó, compartilhar som. Desliga ele. Isso, joia. Pode minimizar isso aí. Beleza. Perfeito. Vamos lá então. Boa apresentação. Tô por aqui. Se tiver pergunta, eu vou repassando. Pode ir repassando. Deixa eu só dar uns parabéns aqui pro Johnny Duri, que tem um aniversário. O Walker me lembrou, acho que é aniversário da filhinha dele. Então, parabéns aí pro Johnny, representante da Verabras. Obrigado pela companhia. Ele tá em todas as lives desde a primeira semana. Obrigado, viu, Johnny? Tudo de bom. Professor, boa apresentação. Obrigado. Gente, eu vou... Essa figura aqui, estou mostrando alguma coisa que o professor Alisson já comentou ontem, mas eu queria mostrar um detalhezinho nesse tópico de modelos de trabalho nosso, né? Vazamento de modelo e qual é o cuidado, né? Os cuidados que nós temos que ter no vazamento e de como a gente proceder com esse modelo após o vazamento. Então, aqui normal, feito vazamento, legal. Agora, essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Isso daqui. O que acontece em muitos casos quando nós vazamos? Algumas clínicas, às vezes acontece isso, alguns laboratórios. Quando nós temos uma quantidade um pouco maior de moldeiras, né, para fazer o vazamento, e principalmente casos em que a moldagem é de alginato, o que acontece? Às vezes deixa para ser vazado isso no finalzinho do expediente, ou coisa assim, e aí vaza-se com um pouco mais de pressa tal, e não toma um cuidado no seguinte sentido. Principalmente moldagem de alginato, quando o pessoal faz para fazer prostotal, para fazer removível tal, quando você tem um excesso de material de moldagem aqui, ó, que aí o profissional foi buscar fundo de suco, ou coisa assim, e nós vazamos o modelo. Se nós não tomarmos o cuidado na hora que nós vazarmos esse modelo de como colocar ele na bancada, a gente pode alterar esse modelo que o profissional tirou, né? Se a gente se nós fizermos o vazamento e colocar ele só apoiado na mesa, o excesso de material aqui de alginato, ele pode levantar, então ele vai alterar esse modelo que nós fizemos. Então, às vezes a gente não presta atenção nisso, coloca um cuidado, e ele vai alterar aquela situação. E se eu fizer esse vazamento e virar esse modelo ao contrário, para ficar na bancada, o que ocorre também? Os cristais desses gessos, eles são triangulares, né? Então tem um monte de cristais aqui que vai dar resistência nesse modelo. Se eu virar ele ao contrário, como esses cristais são pesados, eles vão fazer o quê? Eles vão na direção da base do modelo aqui, ó. E onde que eu preciso de uma certa fidelidade? É nos dentes. Então, se eu vou virar ele ao contrário, eu faço com que esses cristais desçam essa base. Então, não é muito interessante nós virarmos esse modelo ao contrário. Então, qual que é uma coisa legalzinha da gente fazer? É um suportezinho onde a gente vai colocar a nossa moldeira e ela vai ficar presa ali. Isso pode ser feito de qualquer material, com tubo de plástico. Esse aqui foi feito com ferro. E na Unifaz tem uma pessoa lá que era aluno e depois ficou como na monitoria, o Adalberto, ele fez uma placa bacana, um painel bacana, que tem uma certa espessura e que tem esses sulcos, então para que você consiga colocar as moldeiras. E tem até os papeizinhos lá, post-its, acho que chamam isso, para você marcar o nome do paciente e tal. Algumas pessoas até pensam que era para organizar a moldeira, mas não é. É para isso daí, para você evitar de você ter alteração no seu modelo.
É muito bacana isso daí. Então, é um cuidado que a gente tem, tá vendo? Ó? Que colocou ali, ó, ficou paradinho, o próprio peso do gesso mantém ele no lugar, né? E depois de feito esse modelo, então, nós vamos proceder tal os recortes do croquéis, né? E o ensinamento, né? Proceder o ensinamento. E como o professor Alisson até comentou ontem, a gente tem que procurar delimitar esses bordos desse modelo, desse croquel, com uma mina de cera, né, que a gente chama grafite de cera, né? Ele tem que ser com esse material de cera, porque quando eu comecei a fazer enceramento, eu usava os grafite e os bordos nunca saíam, eu não entendia por quê. A água, depois que eu fui entender que o grafite realmente é um antifundente. Então, feita essa delimitação, nós vamos usar uma cera, que é uma cera neutra. Uma primeira camada de cera neutra. Seria até bom se a gente conseguisse, aqui está um pouco de trabalho, a gente ter uma aguinha um pouquinho aquecida, bem pouquinho aquecida, se esse croquel ficasse dentro dessa aguinha aquecida aí, sei lá, 30 graus e tal, você já tinha esse croquel um pouco aquecido, então essa cera não distorcia quando a gente colocava, né? É o que está mostrando a lapiseira com grafite, né? E procedimento de uma primeira camada com a cera neutra e depois vindo com a cera aí a cera vai ser, depende como que você gosta, uma cera mais macia, uma cera regular, uma cera dura, e aí vai do gosto realmente do profissional, como que ele se adapta com essa cera, né? E esse cuidado todo de fazer esse enceramento. Quando você for remover esse enceramento, olha que interessante, seria legal você ter um lençolzinho de borracha, né, que é usado para isolamento, endodontia, coisa assim. Então, se você pegar esse croquel dessa forma, você prende ali o lugar onde está o enceramento e faz uma força contrária ao croquel. Isso sai, esse enceramento sai com uma certa facilidade, né, bem, para a gente às vezes não apertar muito e quebrar esse enceramento. Então, dessa maneira, é bem fácil de você tirar o enceramento e esse lençol ajuda bastante você conseguir estar com os padrões de cera na mão. E depois a gente vem na parte de colocação de splu e base, né, para fazer essa inclusão. E aí aquela bela história de centro térmico, ou você deixa abaixo do centro térmico ou acima do centro térmico, né, mas nunca no centro térmico. Eu, particularmente, quando eu faço algumas fundições aqui, e eu corto essa base aqui, eu deixo ela bem baixinha para que eu fique com o meu padrão abaixo do centro térmico. Mas é um critério meu de muito tempo. Então, mas é assim, ou acima do centro térmico ou abaixo, nunca no centro térmico, né? E aí tem vários tipos de caves, né, de splus para você poder estar fazendo essa sua inclusão. Com essas claves aqui, ó, o legal seria quando você usasse elas, né, você fazer o quê? Fazer um enceramento aqui, assim, colocar uma cera aqui, fechar esse negócio aqui, fazer de uma forma que você não encontre nenhuma resistência aqui quando esse metal entrar, né? Ele fique uma área na hora que isso for verter para dentro do seu anel, ele realmente esteja uma boa liberdade de escoamento aqui, né? Mas nada que os explosinhos também bem feitinho, tal, bem colocadinho, não funcione. O que é legal, que o professor Alisson lembrou bem ontem, e eu às vezes costumo falar também, é assim, quando usar, né, desse tipo de situação aqui, e colocar na base, não colocar todos na mesma altura, no mesmo lugarzinho, que você tenha diferentes alturas ali, para que a gente não tenha uma linha de fragilidade ali, né?
E se nós estivermos todos na mesma altura, aquilo fica frágil. Então, às vezes, você pode ter um rompimento do seu anel por conta dessa linha de fragilidade. Então, é legal, põe um pouquinho para cima, um outro um pouquinho mais para baixo, tal, então você cria volumes diferentes ali. Então, isso é muito interessante. E nós fizemos a nossa fundição, e agora a gente vai partir para a parte de usinagem. Aqui, eu estou mostrando aqui um instrumentinho que eu uso para segurar essa minha pecinha que eu vou cortar, porque eu sou muito ruim na parte de metalurgia, assim, de usinagem, então eu vivo queimando meus dedos. Então isso daqui ajuda a gente a não queimar os dedos, olha lá. Assim, simples, né? Desculpe. Negocinho simples, para a gente poder estar segurando. Você corta, faz todo, né, o desgaste grosso disso daí, e depois vem com as fresas para a gente poder estar fazendo uma usinagem bacana, tá vendo? Uma usinagem, fresas, né, gente? Brocas de carbide, porque se a gente usar uma broca diamantada aqui, nós vamos ter um problema na hora da nossa cerâmica. Essas brocas aqui, essas aqui são da CNG, umas brocas fantásticas que eu gosto de usar. Nós vamos estar falando dessas brocas também na parte de implantodontia, quando nós vamos estar fazendo sobre usinagem. Mas essas brocas aqui, elas dão um acabamento, um alisamento, né, no seu copy, na sua estrutura metálica, e essas brocas duram muito, desde que você use elas na rotação certa. Às vezes a gente perde as brocas por conta de não usar na rotação correta, né, que o fabricante pede. Mas usou na rotação certa, é uma broca que vai durar muito tempo e vai deixar um trabalho muito bacana. Aqui a gente está falando um pouco sobre desenhos de estrutura, né? Vamos falar um pouco sobre o desenho dos copings e como a gente proceder. Esse desenho aqui, ele tem é um pouquinho diferente, esse desenho desse coping, você observar, que é assim, tivemos uma aula com o professor Jorge Arguello, do México, uma aula fantástica, uma das melhores aulas que a gente já teve, e ele comentou um caso interessante de um escultor. O que ele comentou lá? Que o cara fez uma escultura muito bonita de uma moça, pegou uma moça e esculpiu aquela imagem daquela moça, tamanho normal, natural, só que parada, uma estátua reta, sem muito... E chamou um amigo para ver, e quando o amigo olhou, não teve muita expressão, ele ficou olhando aquilo, meio admirado, e o cara pergunta, você não gostou? Você parece que não gostou da... Tá bem bonita, tá bem feita? Ele falou, olha, tá muito bem feita, tá mais... Ele falou, mas falta o quê? Falta vida. Ela tá parada, tá estática, essa imagem. Tá faltando um pouco de movimento nela. E o cara ficou meio perdido e tal. Mas o que, né? Claro, eu não entendo de arte, de escultura, mas eu entendo de matemática. Então vejo que as proporções, se a gente trabalhar nas proporções, os movimentos, tudo a gente consegue, né? E foi isso que o cara fez. Ele chamou a moça novamente, começou a tirar as medidas dela, de pescoço, ombro, braço, tudo, e começou a dar umas posições para ela. Então ele movimentou o pescoço, movimentou o braço, o ombro, tudo. Então ele acabou dando um pouco de vida para aquela... Aí deu vida naquela estátua. Então, quando a gente trabalha um pouco no coping, eu peguei um pouco disso do Nondas e dessa aula que eu vi com o Jorge, eu já trabalho um pouco o coping, tá vendo? Eu já vou dando um pouco de forma nele, assim, desse movimento. Aonde que eu vou precisar de uma estrutura um pouco maior, de cerâmica, onde eu preciso ter um pouco mais de espaço para essa cerâmica, onde eu preciso ter apoio do metal. Então eu vou trabalhando um pouco essa estrutura. Na hora que eu vou encerando, eu vou trabalhando um pouco essa estrutura, de criando um pouco desses desenhos, desse movimento já da cerâmica, né? Tá vendo? Eu vou dando
pouco de movimento. E a parte depois de jateamento, né? Essa parte de jateamento, a gente precisa tomar um cuidado bacana, porque feito, né, esse corte, essa primeira usinagem e tudo, nós vamos... Tem ligas que pedem para você jatear ela, oxidar e depois jatear novamente, né? E tem ligas que pedem para você jatear, oxidar e já passar o opaco em cima dela. E a granulação desse jato, né? Qual que seria a melhor espessura desse grãos do jato, né? Do óxido de alumínio, né? Que você vai usar. Interessante que você tenha um óxido que faça assim um certo trabalho, né, nessa liga, né? Que ele não seja um óxido muito fino, né? Óxido para o metal. Para esse metal seria... Tem colegas que usam malha 100, tem colegas que usam malha 200, 220. Então, quanto maior for o número da sua malha, mais fino ele vai sendo, entendeu? Então, o óxido 100 é um óxido grosso, né? Então, você pode usar o 100, ou dependendo da liga que você está usando. Mas é bom que você tenha um óxido que faça ali uma aspereza no seu metal legal. Esse óxido, quando você vai limpar o seu anel, é um jato, né? Eu acredito assim, gosto de ter um jato para limpeza do anel, né, limpeza da peça depois da fundição, e depois eu tenho um jato só para a peça que eu vou levar para fazer a cerâmica, né? Então, sempre com um material novo, eu faço esse jateamento com material novo. Esse material que fica aqui, a gente usa depois para a limpeza da peça, do anel. Sempre que possível, o óxido de alumínio tem que ser novo. E fazer todo esse trabalho de oxidação, né? Você colocar, oxidar o seu... Aqui a gente leva a 980 graus, né, por 5 minutos, sem vácuo. E agora a gente vai fazer a parte de passagem de opaco, que é uma coisa interessante. Então, aqui vocês vão observar aqui o seguinte: vamos imaginar, na hora de passar esse opaco aqui, que, vamos lá, um aluno aí do professor Gelson. O professor Gelson fez todo o trabalho, estava todo com os metais lá, deu para os alunos e falou: agora você dá uma trabalhadinha nesse metal e depois vamos passar o opaco e a cerâmica. E você, aluno dele, sem querer, deu um desgastezinho maior, furou a peça. Aí você furou a peça, você falou: putz, vida, furei o trabalho. E por azar seu, você, nesse dia você saiu correndo e você esqueceu de levar o chocolate do professor Gelson. Sabe que não levar o chocolate dele é um problema. Tem uma perguntinha aqui. Yasmin Alves, qual a função do jateamento, professor? Oi? Yasmin Alves está perguntando qual a função do jateamento, professor. Ah, tá. A Yasmin está perguntando para a gente qual a função do jateamento. Então, assim, quando você trabalha esse metal, a gente faz todo esse trabalho de asperizar com a broca, né? E a gente fala assim, pentear esse metal, né? A gente asperiza ele, tudo. E então nós levamos esse metal para oxidar. E essa oxidação nesse metal, dependendo do metal que você tiver, ele cria uma oxidação muito grande. E essa oxidação é que vai... e a oxidação é que vai fazer com que a sua cerâmica, o seu opaco, né? A sua cerâmica, ela vai aderir a esse metal. Então, se eu tiver uma oxidação muito grande nesse metal, né? Um excesso de óxido, às vezes, quando nós colocarmos a cerâmica e o opaco, a cerâmica, isso dependendo das queimas que nós vamos fazer, a gente pode ter um deslocamento dessa cerâmica. Então, a gente controla esse óxido que a gente vai tá trabalhando com essa liga. Por quê? Porque nós trabalhamos com ligas metálicas, nós não trabalhamos com metal especificamente.
Então, se eu trabalho com uma liga metálica, eu vou trabalhar com... Nesse metal, eu tenho diversas ligas. Então, eu tenho o níquel, né, que está falando, o cromo, cobre, alumínio, tem diversos metais ali compondo aquela liga. Então, eu não tenho um ponto de fusão. A gente costuma falar, o ponto de fusão dessa liga é tal. Na verdade, a gente não tem um ponto de fusão, a gente tem uma zona de fusão. Então, determinada temperatura que a empresa determinou é que equaliza mais ou menos todas essa fundição desse metal, né? Então, o óxido ele vai fazer isso, ele vai fazer com que eu limpe essa linha, né? Que eu tire aquele excesso de óxido. Em outros casos, ele pode fazer com que eu crie na superfície desse coping uma área de mais imbricamento, para que esse opaco penetre e fique grudado nesse metal. Então, assim, eu tenho ligas que não têm controle de oxidação, né, que oxidam demais, e eu tenho ligas que têm um controle de oxidação, que ela oxida de menos. Então, isso vai depender da liga que a gente está usando. Então, eu estava falando do furo aqui do coping, né, e estava falando aqui, né, furinho. Então, eu estava falando, então, o aluno do Gelson lá que ficou, como é que eu vou fazer agora? Vou falar pro professor que a peça furou, e ainda falei, puta, e o cara esqueceu do chocolate dele, né? Então o cara fica com o pé atrás. Então eu vou salvar você nesse detalhezinho aí. O que a gente faz para poder passar um opaco e ele não interferir nessa adaptação e a gente conseguir cobrir esse buraquinho? Então você observa aqui, ó, que eu tenho um pedacinho do papel, né, do lencinho de papel aqui. Então eu umedeci esse lencinho de papel aqui, eu deixei ele bem úmido, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele lá dentro do meu copinho, ó, tá vendo? Então eu vou apertar bastante ali onde está o furinho, né? Aperto bastante, deixo ele bem compactado ali, e aí eu vou passar o meu opaco. Passei o meu opaco, tá vendo? Fiz cobri aqui aonde um pouquinho mais espesso, mas fiz um wash break aqui, ó, uma passagem mais, né, uma primeira passada rápida do opaco, e aí sim nós vamos fazer essa segunda queima. E se vocês observarem aqui, ó, eu estou com uma espátula de vidro aqui, uma pontinha de vidro, tá vendo? Essa pontinha de vidro, ela serve tanto para ir passar o opaco, tanto no coping todo, que é um instrumento bem legal de você passar o opaco. E se você observar, não sei se dá para perceber muito, aqui, ó, que tá, eu estou passando com a ponta nele no bordo aqui, ó, bem no bordo aqui. Eu pego a pontinha dele, não precisa encostar no bordo, você vem passando aquele opaco, aquele excessinho de opaco, você vem passando, ele vai cobrindo aquele bordo. Por quê? Para que eu passo nesse bordo aqui com essa espátula de vidro? Quando eu passo esse opaco nesse bordinho aqui, ó, eu evito um pouco, quando eu aplico a cerâmica, né, quando a cerâmica já está lá em cima do coping, eu evito aquela linha pretinha que fica na cerâmica, sabe? Né? Tem uma linha que fica preta aqui quando você aplica a cerâmica. Quando você olha, você fala, putz, tem uma linhazinha preta ali. A gente fica tentando, né, minimizar aquela linhazinha preta. Então, essa linhazinha preta você elimina passando com muito cuidado na via. Às vezes você pega a ponta do pincel, né, você não coloca a ponta do pincel no coping, você deixa pertinho, assim, deixa que o opaco encoste no coping ali, você vem puxando aquilo ali. Então, dá para fazer dessa forma também. Professor, e você... Oi? Como o Kaique está te lendo as perguntas, só pede para ele falar um pouquinho mais alto para ficar gravado, para o pessoal poder participar depois da gravação, entender o que foi perguntado. E tem uma pergunta do Gilmar ali, tá bom? Se ele já quiser, ele já pode colocar aí pro senhor. Gilmar está perguntando. Está falando assim, ó. O professor não usa ultrassom antes de levar o metal ao forno? Não usa? Não usa. E por quê? Eu acho assim, Gilmar, o uso do ultrassom eu acho assim muito, muito importante. Ele vai fazer com que limpe aquela superfície daquele metal ali, que ficou impregnada com alguns, né, um resquício ali do óxido, ou alguma outra impureza da broca que a gente fez. Então é legal que você use ultrassom, sim.
que você use ele ali pelo menos uns 10 minutinhos, né, com álcool isopropílico, com álcool absoluto. Se você não tiver um ultrassom, às vezes vale a pena tem gente que ferve um pouco, né, coloca isso lá. Mas o que eu aconselho é você, assim, ultrassom hoje é que a gente precisa ver os lugares onde tem isso. O ultrassom hoje é um material barato, sabe? E aonde a gente procura esses ultrassom para a gente poder, essas cubas de ultrassom para a gente poder estar usando? Se você, né, for nessas casas de produtos para a mulher, que são cosméticos, essas lojas que trabalham bastante com essa área, você tem motores no preço legal e você tem esses ultrassons, sabe? Essas cubas de ultrassom, num preço bem legal, né? Pode ser que não seja uma cuba bem grande, né? Ninguém precisa. O que é legal é que ele faça aquele trabalho dele, que é dar uma limpada na peça. Uma outra coisa que é legal da gente usar é o vapor, né? O jato de vapor. Ele também ajuda a gente a limpar bem essa superfície aí do metal, sabe? Então, assim, é uma coisinha também que, se você procurar também na internet, hoje esses tem jatos de vapor num preço bem bacana, bem acessível. E é legal você ter. Isso é uma coisa que... Por quê? Foi bom você ter falado nisso, porque, assim, tem metais que você vai passar o opaco nele e ele vai ficar verde. Você queima, né? Primeira queima do opaco, ele vai ficar verde, um verde limão. Principalmente metais que não tem controle de oxidação. E esse verde que aconteceu aqui, você tem que lavar muito bem. Então é legal passar até um vapor nele e debaixo da torneira ali com uma escovinha você esfregar bem. E depois secar ele no seu lenço de papel absorvente. Por quê? Porque se você vai ver, quando você colocar no papel, ele vai manchar o papel ainda. Mesmo que não tenha em cima dele, mas você vai ver que vai ficar manchado o papel. E essa cor, esse pigmento, ele mancha a cerâmica. Impressionante, mas ele mancha a cerâmica. Nossa, ele fica feio na cerâmica se você deixar. Então, alguns tipos de metal e alguns tipos de opaco deixam essa característica. Então, você tem que limpar muito bem. E o jato de vapor, nessa hora, é muito legal. Ou até mesmo ultrassom. Você tiver um tempinho ali, você põe no ultrassom, deixa ali 5 minutinhos, ele já limpa bem também. Então, é muito importante essa parte do ultrassom. Aqui, espero que tenha respondido a sua pergunta. Essa parte aqui, ó, é uma coisa legal do opaco aqui que eu vou mostrar para vocês. A Dentsply, há muitos anos já atrás, ela já lançou esses cristais aqui, ó. São cristais, tem o light, médio e o escuro. Esses cristais, eles fazem com que a cerâmica, quando você vai aplicar, ela dá uma reflexão de luz melhor, e quando você usa ele, quando passa o opaco, a segunda camada de opaco, e você passa, ele dá um recobrimento muito bacana no seu opaco, sabe? Ele deixa o seu cobre muito legal, ele dá uma cobertura boa desse opaco. E há muitos anos atrás, eu até tinha um americano aqui, e ele falando da Dentsply, que ele falou que essa foi uma jogada fantástica que a Dentsply teve de criar esses cristais. Né? Eu não sei o valor desses cristais hoje, mas é bem bacana. Esses cristais, quando você joga ele no opaco. Mas eu não tenho esse cristal aqui. Eu posso fazer alguma coisa que melhore também isso, que dá uma cobertura legal? Pode. Uma das coisas que você pode fazer é usar cerâmica de ombro. Né? Por que a cerâmica de ombro? Porque a cerâmica de ombro ela queima mais alta. Né? Geralmente ela queima 940. Então, você usa essa cerâmica de ombro, né? Pulveriza ela também em cima, dessa forma que eu estou fazendo aqui. É uma maneira também de você dar uma cobertura nesse seu coping. Né? E na hora que você queimar ele, você já tem ali uma boa cobertura do coping. Lembrando, gente, que, pelo menos comigo, né, não sei se os outros, um opaco que não esteja bem passado,
Comigo dá problema. Eu tenho, algumas vezes, algum problema de bolha, alguma coisa, é por problema de opaco no passado. Então, para mim, o opaco ele tem que cobrir bem o metal. Ele não tem que ficar com pontos escuros, sabe? Procurar passar aquele opaco e ele tem uma boa cobertura, né? nesse copy. Então, uma tensãozinha que você dá. Passa ali com cuidado, observa bem se ele cobriu bem, porque às vezes a gente pode ter uma surpresa lá no final, por um opaco que a gente não tomou muito cuidado na hora de estar passando ele. Então é legal que você tome um cuidadinho aí no opaco, que nós estamos mostrando, né, ainda passando, e não sei se a gente consegue ter uma visão legal aqui, mas dá para você perceber um pouco que ele está um pouco granulado e tal, e ele faz a cobertura que ele dá uma cobertura bem legal, sabe? Fica bem bacana essa cobertura de opaco aí. Aqui a gente iria falar um pouco sobre a aplicação de cerâmica e tal, então a gente mais para frente a gente vai falar um pouco né, das massas, como a gente está aplicando e tal, então eu faço sempre um desenho, que é onde que eu vou colocar determinada massa, né, que são um pouco de azul, né, um pouco de transparente, né, uma massa um pouco mais, uma cervical, uma massa um pouco de mais valor ou de menor valor. Então a gente vai estar mostrando isso. E aqui também é a mesma forma, né? A dentina, né? Uma dentina opaca, né? A dentina, depois o esmalte, como que a gente vai fazer isso. Então, a gente vai falar disso. Como é que a gente vai falar sobre as massas que a gente vai misturar? Né? A gente, às vezes, na cerâmica que a gente está usando, ou uma outra que você tiver, às vezes pede para que você misture, né, determinada massa, ou você mesmo quer falar, eu quero fazer uma incisal um pouco mais, com mais valor, uma incisal com menor valor, então eu tenho que juntar uma cerâmica com a outra, tal. Então, assim, gente, quando você for misturar cerâmicas, isso vale para tudo. Misturou pó de cerâmica, o pó de cerâmica que você misturar não deve ser feito na sua placa de trabalho, né, o seu rodezinho ali de aplicar cerâmica. A sua mistura tem que ser feita num potinho, né, fora, a mistura tem que ser ali, você chacoalhe bem ela e ela fique mais homogênea. E aqui você vai ver que eu tenho um potinho aqui que eu estou colocando a minha mistura aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês o porquê desse potinho aqui, ó. Os dentistas mais antigos, né, jovem talvez não, mas os antigos, eles tinham os amalgamadores. Então, se você conhece algum dentista aí que já está um tempo na profissão, ele provavelmente já não está usando mais o amalgamador, mas tem o amalgamador. E misturar isso no amalgamador é fantástico, porque você vai ter uma mistura muito boa. Então, aqui está mostrando aqui, ó, né, que a gente colocou uma cápsula para fazer a mistura, e é 30 segundos, 40 segundos só de mistura. Mas se você conseguir um amalgamador, show de bola, porque tem muita gente que está com isso aí encostado, está lá no fundo de quartinho lá que ele não usa mais, né? E isso é uma coisa legal, você pode usar para estar misturando aí a sua cerâmica. Então, lembrando sempre, a cerâmica deve ser misturada ou num potinho fora, ou se você tiver a chance de ter um amalgamador, vai ficar fantástica a sua mistura. Estou mostrando ali a mistura novamente, né? Colocando ela ali na sua placa. E, o pessoal conhece o amalgamador, acho que todo mundo, né, conhece o que é um amalgamador, né? E aqui a gente está falando sobre isolante, né? Isolante tem diversos tipos de isolante de modelo, né? Se você quiser, você passa aqui um esmalte de unha, a gente dilui esse esmalte base, né? A gente dilui ele com um líquido que chama bananinha ou até com acetona para deixar ele um pouco mais fino e passa, né, quando você quer isolar esse gesso. E depois você tem os isolantes, que aí todas as empresas têm, né? E nós vamos partir para a nossa aplicação de cerâmica. A gente trabalha com uma massa cervical, né? E depois a gente vem com
a massa de dentina e montando ali a sua coroa, né? Ela vendo, montando ela, tudo legal. Lembrando sempre que a cerâmica tem uma contração, né, de 20% pelo menos, ela diminui. Então, assim, você pode compensar isso já na montagem do seu dente. A cerâmica, essa aqui, a cerâmica, ela tem uma maneira de montar cerâmica um pouquinho diferente, né? A gente trabalha bastante com esse super clear aqui, que ele dá um efeito bonito, e vai montando. Então, assim, sempre que possível, dente anterior, ou até no posterior mesmo, quando você for montar esse seu dente aqui, né, que você monte todo ele, e que na hora que você for trabalhar no seu incisal, né, você deixe essa região de dentina bem fina, né, e o esmalte que você for colocar aqui seja mais grosso, a dentina fique fininha aqui por baixo. Isso vai dar uma beleza no seu dente, né? Então, trabalhar mais com esmalte do que... Professor, temos uma pergunta aqui do Gilmar. O Gilmar está perguntando assim, se o óxido de alumínio, quando passamos muito tempo sem trocá-lo, ele pode ocasionar bolhas no final da aplicação do glaze? Então, Gilmar, pode sim, eu acho que pode. Já tive um caso, uma vez, de uma pessoa que não trocava o óxido de alumínio e usava várias vezes e nunca teve problema, mas é bem raro, eu acho que isso acontecer. Eu acho que a probabilidade dele dar problema é maior, sabe? Então são uns cuidados que nós temos que ter, porque é uma somatória de coisas, sabe? A gente tem que ir tomando cuidado em cada passo desse nosso processo. Então, o óxido de alumínio, né, esse jateamento, é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado legal. Então, assim, tome esse cuidado de você ter um óxido novo, né, às vezes para fazer, ou até se você quiser reutilizar ele, mas que você tenha ali um recipiente de jato, que você vai fazer só o jateamento do metal para cerâmica, para aplicação da cerâmica. Que você não use esse jato para limpar a peça, para limpar anel, para limpar botão de fundição, que você use ele somente realmente para fazer essa parte aí do jateamento para porcelana, para você levar ele para o forno para oxidar e depois para aplicar cerâmica. Esse é um cuidado assim que eu acho que se você tiver, vale bem a pena, sabe? Porque bolha, a gente sabe que bolha é problema de metal, né? Que a gente não trabalhou bem, mas não é só o óxido de alumínio que vai te dar problema na bolha. O problema da bolha vem de um metal que nós possamos ter queimado, uma usinagem que nós fizemos um pouco mal feita, que ficou impregnado. Por isso que eu falo para vocês não usar broca diamantada em metal, porque ela tem alguns aglutinantes para deixar esse diamante na broca, que esse aglutinante vai ficar no metal, não tem jeito, e ele vai aparecer na hora do glaze lá, sempre na hora que não pode aparecer, que ele vai aparecer. Ele podia dar no comecinho, não poderia? Mas não vai, ele vai dar lá no final, entendeu? Porque ele quer judiar um pouquinho do ser. Então, assim, toma esse cuidado, sabe, de você fazer a sua usinagem, trabalhar com pedras, né, de óxido, né? Não precisa trabalhar só com as brocas de tungstênio, de carmine. Pode trabalhar com as pedras, mas desde que você trabalhe com as pedras certas, né? As pedras de óxido, faça ela direitinho ali, e vai ter um metal bacana, sabe? Não quer dizer que você tem que trabalhar só com as fresas, não. As pedras vai ficar muito bacana. Mas o cuidado, tudo que se for usar para cerâmica, você separa do resto, é para cerâmica. Então as pedras são para cerâmica, as brocas de carmine, de tungstênio são para o metal da cerâmica, toda essa parte você separa para isso. Porque começa a dar problema, você fica meio perdido, né? Então se você tem uma sequência legalzinha, você vai mais ou menos, né, rastreando ali aquilo que você está usando para ver onde está dando problema. Temos mais uma pergunta aqui do nosso amigo Jefferson Moraes.
Jefferson está perguntando se você usa Super Clear como esmalte final por cima da incisal e qual massa você usa só para incisal. Então, a Ceranco, ela tem uma linha de opalescentes que é um pouquinho diferente. Não é que é diferente, ela tem uma linha. Ela tem o Clear, ela tem o Super Clear, ela tem uns outros incisais que são incisal violeta, né, um incisal cinza. Então, vai muito depender assim, do que a gente está buscando. O Super Clear, eu não faço ele total no final, assim como se fosse um opalescente LT1, por exemplo, das outras cerâmicas, porque ele é vidro. Então, como ele é vidro, se eu colocar ele bastante dessa forma, o que eu faço? Eu acinzento a minha peça um pouco, porque a transparência, ela faz isso, ela acinzenta a sua peça. Então, na cerâmica a gente tem uns opalescentes um pouco mais brancos, assim, um pouco mais, vamos dizer, fosco, né, vamos dizer assim. O que é a opalescência? Então, vamos falar um pouco de opalescência, né? Apesar que a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Mas, se você olhar um vidro de uma janela assim, transparente, né, então aquilo realmente é transparente. Então, agora, se você vê aquelas vidraças que são de banheiros, tal, aquela coisa que você vê meio fosco, né, então isso é opalescente. Né? O opalescente é esse vidro fosco. Né? Então, isso é opalescência. Isso é que vai dar vida no seu dente. Incrível que pareça. A maneira que você for trabalhar com esse opalescente é que vai trazer essa vida aí. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho com um pouquinho de violeta, um pouquinho de azul nas proximais e tal, né? Depois venho com um transparente, que ele não é um transparente vidro, sabe? É um transparente um pouco mais branco, assim. Então, a gente vem trabalhando com ele ali, né? Mas eu acho que vai ter fotos aí mostrando um pouco disso, para a gente não deixar a peça cinza. Mas não usaria, não, o Super Clear. Você pode fazer o quê? Você pode usar o Super Clear aonde? Na proximal, ali na crista marginal. Por quê? Se usar ele ali, ele vai fazer com que ele vai puxar a cor do dente do lado. Sabe? Parece incrível. Você pode fazer um teste assim, põe num dentinho ali, num molarzinho, e você, depois que você queimar, você coloca o dedo do lado ali. Você vai ver que ele dá uma escurecida, ele puxa a cor do dente do lado. Então eu faria isso, nessa região, assim, colocaria um pouquinho ali para buscar essa cor, sabe, do dente do lado. Mas ele puro só, ele pode dar uma acinzentada. Professor, já que também tem outra pergunta aqui. Ela está perguntando se após o jateamento ela pode pegar a peça com a mão e o que acontece? Não deve. Né? Ela pega a peça. Não deve, porque a sua mão tem gordura. Não tem jeito, a gente não consegue eliminar essa gordura da mão. E então essa gordura ela pode dar uma impregnadinha no seu copinho ali, sabe? E você passar o seu opaco e às vezes ele fazer o quê? Ele soltar mesmo, ele criar uma arinha ali ruim. Por quê? As leis de Murphy, né? Você pode fazer isso um monte de vezes, não acontecer nada. Mas, assim, todos os estudos que teve, todos os cuidados é que você não deva colocar, porque a gordura da sua mão vai interferir ali um pouco, sim. Não tem jeito. Então, sempre que possível, com a pinça ali, você evite, depois do jato e depois da oxidação, tudo, você evitar de colocar a mão ali, né? De trabalhar só com as pinças mesmo. Priscila está perguntando, tem mais uma ciência, a gente prosseguir aqui. Priscila está perguntando qual granulação, professor, você está usando no óxido? Então, para fazer o jateamento de metal, assim, eu uso uma granulação 100. Sabe? É uma granulação legal, assim, legal, que a gente, você vai falar, puxa, mas é grosso, mas pra gente também, então. E para fazer limpezas de silicato e tal, assim, aí eu uso uma granulação mais baixa, assim, uma finura, né, uso um 320, né, que é bem fininho, né, mas pro metal mesmo, eu acho que um pouquinho mais grosso funciona legal. Deixa eu prosseguir. Então aqui a gente está mostrando um pouco do acabamento, né, das pedras que a gente vai usar para estar fazendo esse acabamento. Essas pedras são aquelas pedras ninja, né, verde,
e você pode trabalhar com bastante segurança, é uma pedra relativamente barata, e depois você vem com as suas, né, pedras diamantadas, seus pontos diamantados, que você consegue ali um resultadinho. Aqui é uma segunda queima da peça, né, que aí a gente colocou um pouquinho do clear, como o Mar falou, um pouquinho com outros, com violeta, com alguma coisinha assim, para dar um efeitinho mais bacana. Violeta, se a gente, dependendo da cerâmica que você trabalha, se o seu kit não tiver um violeta, você pode até fazer. Por quê? O violeta, se você olhar os quadros dos impressionistas, né, Monet, quadros assim, você pode perceber que eles não têm lá um azul ali. Ele trabalha com o quê? Muito com roxo. Você perceber, o roxo é que dá aquele efeitos bonitos, né? E como é que você faz isso? Porque se ele colocar o azul, às vezes ele mata, né? Ou então ele acinzenta o trabalho dele, né? Então o que ele faz? Ele trabalha com esse roxo. O roxo você pode montar ele como, dependendo da cerâmica. Você pega um pouquinho da sua cerâmica de gengiva, né? Uma rosa, né? Um pouquinho de rosa e um pouco de azul. Você mistura esses dois, aí você tem um tom de violeta, né? E você pode aplicar nessas áreas proximais aí, que fica bem bacana, né? Você vai trabalhando. Aqui a gente está mostrando um pouco de glaze, né? Como você pode trabalhar com glaze. E uma queima. Ali está chegando o resultado final dessa queima, dessa cerâmica, né? Aqui vou mostrar um pouco para vocês um detalhe aqui, que é, né, tomada de cor. Muitas vezes vem para mim umas fotos de tomada de cor. Aqui não é o caso desse aqui, que a gente vai estar falando de outra coisa, mas às vezes vem uma tomada de cor para você assim, ou toda a escala aqui, sem separar uma cor, ou então uma cor assim, ó, que você não consegue ver qual a cor que está aqui, ó. Então isso é bem bacana. Como é que você vai saber que cor que o cara selecionou, né? Então isso é danado. Então, o dentista, às vezes, você precisa chamar a atenção deles desse cuidado, né? De que a cor apareça aqui, o número da cor, né? Porque senão você fica meio perdido, né? Você não sabe se é a 2, a 3, 3,5, cor que é. E aqui a gente está mostrando o seguinte... valores, né, de você ter um valor né, na cervical, no terço médio e na incisal. E você tem aqui umas referências em cores para você saber mais ou menos qual a cor do seu incisal, qual a cor da sua dentina aqui, né, qual a cor da sua cervical. Então você pode montar isso daqui você mesmo no seu conjuntinho do seu estojo de cerâmica e fazer umas escalinhas de cor para você ter essas referências. Então você consegue, né, dimensionar mais ou menos que incisal que você vai usar, se é um incisal mais claro, se é um incisal mais cinza, se é um incisal mais escuro. E fotos, né? Foto, aqui mais ou menos mostra um pouco disso. Quando o dentista tira uma foto, hoje os celulares estão fantásticos para foto, o interessante é que ele tire uma foto que não use o flash na foto, tá? E nem o zoom, às vezes ele também interfere nessa foto. E que esse dente ele esteja na incisal do outro dente, né? Que ele esteja na posição ao contrário aqui, né? Ele esteja na incisal do dente, a sua referência de cor. E que tire pelo menos umas 5, 6 cores. Então, como é que ele vai tirar essa foto? Com o paciente sorrindo, com o paciente meio sorriso, com o paciente com um sorriso de lado, do outro lado, né, de frente. Então, pelo menos umas 5 fotos para você ver essa referência de cor, né, saber o valor. Às vezes você não consegue ver a cor certinho, mas você tem um valor mais ou menos para onde você vai partir, né, que cor que vai ser esse trabalho. E a gente tem as 3 dimensões da cor, né, que é a matiz, o croma e o valor. Então, olha lá, a matiz. Matiz é o tom, né? Ou a tonalidade da cor, como nós a chamamos, né? Então, verde, azul, amarelo e tal. Então, essa
é a matiz. E a croma, né, ou saturação, na verdade é a quantidade do pigmento da cor, né? Então eu tenho um amarelo um pouco mais forte, um amarelo médio, vai indo meio que para o bege e tal. Então vai diminuindo essa intensidade de cor, essa saturação. Então o croma está aí, né, que é essa saturação na intensidade da cor. E temos uma pergunta, professor. O Gilberto está perguntando: professor, tem algum formato de pedra ninja melhor? Se tem algum formato, de volta ou roda? Então, Gilberto, eu gosto, né? Então eu vou falar como é que eu faço. Eu gosto de trabalhar com a pedra, com a ponta, com aquelas, tipo lança, né? Então, eu trabalho bastante com ela, não muito grossa, sabe? Eu pego uma que não seja muito grossa. E eu gosto de umas pedras que sejam cônica invertida, sabe? Ela é pedra mesmo, mas tipo cônica invertida. Porque eu gosto de trabalhar com elas na oclusal dos dentes, sabe? Então, se ela não for muito grandona, é até melhor, né? Lógico que a grande te ajuda bastante num desgaste grande, né? No primeiro desgaste e tal. Mas no desgaste um pouco mais fino, essas cônicas invertidas te ajudam bastante, sabe? Você trabalhar um pouco desses detalhezinhos. Mas broca é um negócio legal, cara. Você quer ver? Eu gosto de trabalhar com essas cônicas invertidas, mesmo diamantada, sabe? É um pouco menor, você consegue um resultado bacana. E uma coisa que você pode fazer também, se você tiver uma alta rotação no laboratório, é você trabalhar as brocas de carbide de alta rotação, né, 700, 701, você trabalhar ela para fazer uma ponta de lança e você fazer aquela técnica que o pessoal chama técnica sem ponta, né? Então as pessoas às vezes perguntam, mas por que uma técnica sem ponta, sendo que você está fazendo uma ponta na broca, né? Na verdade, é que na odontologia, técnica sem ponta é porque quando o cara modifica a broca, ele tira esse corte dela, ele tira essa ponta dela, sabe? Então é um termo, né, da odontologia, não da prótese. E como é que você faz essa pontinha ficar uma ponta de lança na alta rotação? Existe uma broca específica para isso, né, que é um chapéu chinês que eles chamam, né, que você coloca na sua broca, sua caneta de peça de mão, e você coloca a broquinha na alta rotação, e você coloca uma na outra e você faz essa pontinha ficar uma ponta de lança, sabe? E aí na hora que você for fazer sua escultura, fica bem bacana, você consegue uma escultura bem legal. Bacana. Tem outra pergunta também do Manuel Nascimento, está perguntando: professor, o paciente com bastante tempo com a boca aberta interfere na cor do dente na hora da tomada? Sim, interfere, ele perde umidade, né? Então ele vai ressecando esse dente. Então a cor muda, sim. Precisa hidratar um pouco, às vezes até dependendo se é um caso muito estético e tal, são os vinagres, essas coisas assim, que pacientes extremamente exigentes precisam tomar cuidado nessa tomada de cor, porque interfere, sim. Perde um pouco E aqui, ó, então a gente está vendo sobre, né, o valor, né? Então o valor é a mistura do branco mais o preto, né? Então vai fazer o quê? Vai dar a luminosidade que essa cor libera, né? Então, quer dizer, o valor é o quanto de claro, né, de branco, né, que essa cor libera, né? Quanto de claridade que ela libera. Então esse é o valor dela. Então quando a gente fala assim, esse caso tem bastante valor, então ele tem bastante branco, né? Ele reflete muita cor, né, muita luminosidade. Então ele tem alto valor. Aí é o diagrama de Mansell, mas ele não está nem completo aqui, ele é uma outra forma, que aí vai falar sobre... E aqui, ó, é a quarta dimensão no campo do trabalho dental, né, que é a translucidez. Então aqui a gente está vendo graus de translucidez, né? E aqui, ó, tá vendo? A gente está falando de opacidade, né? De translucidez, de valores, né? Então você vê, ó, um copo extremamente transparente, né? E ele é cinza, né? Quanto mais transparente ele é, mais cinza ele é. Então,
como é que a gente vai perdendo isso? A gente vai colocando um pouquinho de tinta branca nele, então a gente vai perdendo um pouco essa granulação de branco, né? Então a gente vai aumentando o nosso valor, tá vendo? Então ele vai perdendo essa transparência e vai ganhando em valor, então até ele chegar no branco, né? Então quanto maior a luminosidade que é, menor será a transparência, né? Quanto mais luminoso ele é, menos transparente ele é, né? Então quanto mais transparente, mais cinza ele vai ser. Então, às vezes a gente quer fazer, eu vou colocar bastante transparente nesse dente. O que acontece? A gente deixa esse dente cinza, né? Então a gente tem que trabalhar mais com os opalescentes do que com transparente. E aqui está mostrando, né, que dependendo da quantidade de fragmento que você tem, né, então está mostrando um copo transparente, os fragmentos desse vidro, que em tamanhos grandes, ele ainda continua sendo, né, transparente, mas já está dando um valor de branco. E aqui, como ele está quebrado muito pequeno, né, em graus muito pequenos, ele está demonstrando que ele é branco. Mas, na verdade, se você pegar cada um deles, ele é extremamente transparente. Olha lá, copo de vidro transparente. E o vidro quebrado em pedaços grandes, ele começa a refletir a luz, né? Então, ele vai mostrando que ele é branco. Olha lá. Então, se a gente vê que ele é transparente. Todos os materiais de tatificação são translucentes, né? O vidro e a transparência. Aí está mostrando a quinta dimensão, que é a opalescência. Então, gente, isso é que vai dar para a gente a beleza do trabalho, né? É a opalescência que a gente, né, tem, que é a capacidade da matéria de mudar a cor, né? Dependendo do ângulo que você esteja vendo isso daí, né, você vai ter um tipo de cor, né? Então você tem luz refletida, né, e você tem a luz transmitida, que a luz refletida é um azul, né, e a luz transmitida vai ser para um laranja, mais ou menos, né? Olha lá, os pós-cerâmicos, opalescente, a luz tem a mesma dinâmica nos dentes naturais. Quer dizer, os primas de esmalte atuam como um filtro do espectro de luz, refletindo as ondas curtas de luz azul e transmitindo as longas, né, de cor laranja, que é os efeitos de opalescente, né, que é bem bacana. A gente tem bastante dessas pedras, assim, quando a gente dá os cursos, para mostrar esse efeito que ele dá. Então, a gente tem a profundidade, né, da luminosidade, né, e brilho. Então você tem dentina, incisal, transparente, né? Então vai te dando esses graus, né, de profundidade, de luminosidade no dente. E tem aquela coisa, né, fluorescência versus fosforescente, né? A propósito, lembramos aqui que tanto as substâncias fluorescentes como as fosforescentes emitem luz após receberem energia, em forma, por exemplo, de radiações eletromagnéticas, luz, raio-x, etc. Cessando o fornecimento de energia, as fluorescentes param imediatamente de emitir luz, como os letreiros nas escadas de rodagem, enquanto as fosforescentes continuam emitindo luz por um período um pouco maior de tempo, né? Como é o caso dos ponteiros dos relógios, né? Tem mais alguma... A fluorescência dos dentes naturais tem um diferente grau de fluorescência. A fluorescência vai diminuindo da cervical, dentina e precisal. As cores mais claras têm maior fluorescência que as escuras, né? Quanto maior a luminosidade, maior também é a fluorescência, né? Olha lá, que é a sexta dimensão da luz, a fluorescência. E com essa nova, né, situação que a gente está vivendo aí da estética, né, tudo, a gente está trabalhando muito com material estético, né, que são os silicatos, as zircônias e tal. E vocês sabem que a zircônia, ela não tem uma fluorescência, né, a gente tem que trabalhar ela, a gente tem que tomar bastante cuidado de, na hora que for aplicar essas cerâmicas, tudo, trabalhar essa fluorescência dela, porque senão a gente deixa um dente escuro lá, né, um dente preto. Então a gente vai trabalhar essa, e hoje as resinas estão já com bastante fluorescência na composição. As cerâmicas novas, elas têm fluorescência toda na sua composição, os opacos, né, os glazes, né, eles já têm fluorescência.
Mas como a gente trabalha com coisas antigas também tem aqueles que não tem, né? Aqui a gente vai estar falando um pouco de formas de dente, né? O que a forma do dente vai te mostrar, né? A percepção de ilusão, né? Dentes mais longos, dentes mais curtos, como é que eu faço para a gente tá trabalhando essa dinâmica, né? de cor, de espaço. Então você sabe que se você tem um dente em posições diferentes, ó, né? O dente mais anterior vai parecer maior, mais claro. Ele parece mais, ele parece que tem mais branco, né? Às vezes ele pode ser da mesma cor, mas quanto mais claro, mais para frente ele está, mais claro ele vai parecer, né? Temos 2 perguntas aqui, professor. A Graciele perguntou assim, qual a broca que a gente usa? Mesma pergunta do outro rapaz. A gente no final da live vai mostrar para ela as brocas. Tá legal. Vou mostrar para ela aqui. E tem uma pergunta aqui do Stuller, deixa eu achar aqui. Stuller, tem alguma estratégia para evitar trincas com cerâmica? Então, como é o nome dele? Stanley. Stanley, trinca, cara, alguns cuidados a gente tem que tomar, que é justamente o desenho um pouco da sua estrutura metálica, né? Algumas cerâmicas elas são mais delicadas para trabalhar com ela na hora que você está montando do que outras, então às vezes nós criamos assim uma situação de trinca na hora que a gente está montando ela, né? Ela tem uma fase, algumas cerâmicas, que se chama fase amorfa. Essa fase amorfa é quando, se eu propicio uma trinca nela na hora que eu estou montando a cerâmica, se ela tem essa fase amorfa, ela fecha essa trinca na hora que vai para o forno. As que não tem, se eu criei uma trinca na hora que estou montando, ela continua essa trinca, ela vai abrir. Mas tem, assim, alguns cuidados que a gente tem que tomar na confecção do seu camalho. Às vezes, dependendo de vibração da sua no seu acabamento da cerâmica, ela cria uma trinca ali, a gente não percebeu, foi para o forno com a segunda queima, essa trinca aparece. Trinca, geralmente, a gente está associado, às vezes, à cerâmica mesmo, é diferente de uma bolha que está associada mais a metal, né? Então, às vezes, a cerâmica que você está usando, precisa ver se ela realmente é compatível com o metal que você está usando, qual é a eficiência de expansão térmica dessa cerâmica, as temperaturas, mas, no geral, as cerâmicas se comportam bem nas trincas, elas fecham essa trinca, às vezes dá um pouco de trabalho, mas você consegue fechar essa trinca. Então, assim, vamos fazer uma reabilitação grande, né, uma peça grande. As experiências que eu tenho, às vezes, quando eu queimo a cerâmica a 920 graus, por exemplo, se eu queimar uma peça grande e eu baixar 10 graus nessa coisa, para mim, né, não é o caso de outros colegas que não acontece, mas comigo, quando eu abaixo, eu tenho problema de trinca às vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar a minha queima na mesma temperatura, né, uma peça grande assim. Mas existe um controle também de temperatura. Às vezes eu posso abaixar essa minha temperatura da queima da cerâmica e aumentar o meu tempo de queima nessa cerâmica, entendeu? Então, assim, se eu queimasse, por exemplo, queimasse ela em 30 segundos ou 1 minuto, eu posso levar isso para 2 minutos e meio e tal, mas eu abaixo, né, às vezes 20, 30 graus, essa temperatura dessa cerâmica. Então é legal a gente dar uma trabalhada um pouco nisso. Se você tiver algum caso assim, faz os testes, né? Às vezes de você fazer isso, de aumentar o seu tempo de queima e abaixar o grau de queima dessa cerâmica. Isso é um negócio bacana também de a gente estar trabalhando nisso. Hoje a gente tem que olhar essas coisas dessa forma, a gente tem que estar fazendo uns testes aí para ver, né, qual é a melhor maneira de a gente estar trabalhando com esse material. Nossa amiga Graciele Rodrigues está perguntando, professor, qual a melhor cerâmica para trabalho? Olha, é a cerâmica que você se adapte com ela. As cerâmicas que você acha que ela é bonita, que ela tem uma vida. Hoje, a maioria das cerâmicas que tem no mercado são muito bonitas, né? Elas te dão um resultado bacana. Quem está começando com as cerâmicas tal, tem mais facilidades e se dá melhor com as cerâmicas da Noritag. Muito, né, assim, no começo da cerâmica Noritag, a pessoa falava assim, é uma cerâmica um pouco pobre, uma cerâmica que ela fica bem até num prego e
e todo mundo, né, mas não tem não. Tem trabalhos, eu tenho trabalhos na minha mesa clínica e tem trabalhos de colegas que são verdadeiras obras de arte na cerâmica Noritake, entendeu? A cerâmica Noritake tem uns pigmentos muito bacana, tem uma pintura interna que é bastante bacana, então as pessoas se dão muito bem. Então, assim, para a pessoa que está iniciando, a cerâmica Noritake é muito boa, porque ela é uma cerâmica que ela é uma cerâmica sintética, ela não é uma cerâmica feldspática como as outras. A cerâmica feldspática, ela precisa que você tome um pouquinho de cuidados, né? Não é uma coisa absurda, mas que você toma um pouquinho mais de cuidado com ela. E as cerâmicas sintéticas, elas te dão um pouco mais de liberdade nesse trabalho, né? Então, é isso. Deixa eu passar aqui Então, aqui a gente está falando um pouco de valor, né, da quantidade de cinza do dente, né, na escala com branco, alto valor, preto, baixo valor, né? Então, translucidez também está falando um pouco de opacidade, né? Cerâmicas translúcidas. Então, assim, dependendo de como você trabalha nas proximais do seu dente, ou você deixa ele largo, ou você deixa ele estreito. Então, dependendo do que você precisa, você vai trabalhar com essas coisas aí, com esses, né? Com a caracterização de superfície, né? Então, aqui dá para ver bem isso daqui, ó. Obrigado. Você tem um dente que os dois dentes são do mesmo tamanho, só que o dente branco parece ser um pouco maior, né? Mas o tamanho dos dois são iguais. Então, quando a gente tem, né, alguns casos, a gente tem tamanhos de espaços diferentes, né, para você trabalhar, você tem volumes um pouco diferentes, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar nas nossas linhas de sombra, né? E às vezes também na cervical do seu dente. Mas geralmente quando você trabalha na linha de espelho do seu dente, né, das proximais, por um pouco mais escura ou um pouco mais clara, você ou diminui o tamanho desse dente na largura, ou você aumenta esse tamanho. Isso vai ser trabalhado com a forma, né? Com a maneira que você vai estar. Textura, né? As texturas são as periquimáceas, né, que a gente tem na microtextura e macrotextura nos dentes. Então aqui está mostrando um pouco de microtexturas e macrotexturas, tá vendo? Você vai trabalhar para poder ou diminuir esse dente ou aumentar ele, né? Aqui também está falando um pouco de forma, né? Forma triangular, né, do dente, a forma oval, né, forma quadrada. Então aqui está mostrando, olha, um dente triangular, que eu particularmente gosto muito dessa forma de dente. Aí você tem um dente mais oval e um dente mais quadrado, né? Tamanho, né, aí a gente vai falando, aí tem os tamanhos dos dentes, as proporções, né, que você sabe que a largura é 80% do tamanho da altura do seu dente. E a simetria especular. Dificilmente você tem dois dentes que sejam totalmente simétricos. Muito pouco acontece, mas é pouco. Tá vendo? Aí está mostrando, né, os tamanhos dos dentes. Percepção de ilusão, então é aqui, ó. Então, gente, quando a gente tem dentes, né, que você precisa deixar eles do mesmo tamanho, mas o espaço que você está trabalhando é grande, né, é maior, então você tem que trabalhar o quê? As suas linhas de sombra mesmo. Você vai trabalhar aqui, ó. Você vai desgastar aqui e é bacana. Criem o hábito de vocês riscarem os dentes. Quando vocês estiverem fazendo os tratamentos de acabamento, né, vocês estiverem treinando, porque você consegue visualizar melhor o que você está buscando. Então aqui, ó, você consegue dar, né, você sabe que aqui na distal do seu central, ó, ele tem um S aqui, ele faz um S, na mesial do seu central ele faz um C, tá vendo? E isso dá uma graça no dente, ele deixa o dente mais bonito, né? E você consegue, às vezes, trabalhar essas linhas para deixar o seu dente mais estreito. Se você trabalhar a superfície plana dele, você vai deixar esse dente mais largo. Se você trabalhar os lados dele, você vai deixar esse dente mais estreito. Então, isso é treinamento, é isso aqui, ó, que a gente está falando, tá vendo? Né? Você alarga ele ou você diminui ele, dependendo de como você trabalhar. Aqui também, está mostrando a mesma coisa, ó, né? Você está trabalhando
as figuras as linhas de desgaste, as linhas, dentes longos pra caramba, então você trabalha essas linhas aqui para você fazer esse efeito de deixar esse dente menor, né? É ilusão, né? Às vezes até você cortar um pedacinho aqui, esse dente que está maior que o outro, se você quebrar um pouquinho esse ângulo aqui, ó, desse dente que está maior, você dá uma sensação dele estar do mesmo tamanho, ou que não apareça, né? Olha lá, aqui onde eu falei, né? O C e o S, olha lá, né? A superfície do dente, né? Os 3 planos do dente que você tem, sisal, terço médio e cervical. E também está falando sobre a largura, aumento da largura, diminuição, né? Olha lá. É aquilo, você aumenta ele ou você diminui ele. E olha que maravilha que é isso, né? O quanto que o nosso trabalho muda a vida de uma pessoa, né? Com um sorriso envelhecido, né? Olha, e olha como é que fica. Quanto essa moça rejuvenesceu aqui, né? Coisa fantástica, né? É bem bacana isso, né? Composição dental, aí vai estar falando. Aqui vai estar falando um pouco sobre caracterização de dente, você fazer os mamelos, né? Aí você criar um pouquinho de azul aqui, ó, né? Vem com um pigmento meio aqui para dar um efeito dos mamelos. As brocas, né? Tá vendo? Ó? A cônica invertida que eu falei pro Gilmar aqui que eu gosto, ó. Tá vendo? Eu gosto de trabalhar com essa, eu gosto de trabalhar com uma broca assim, ó, que ela não seja tão grossa, tá vendo? Né? Então, gente, eu estou estourando um pouco no tempo. Queria agradecer a todo mundo por ter me aturado aqui esse tempinho. Nós vamos nos encontrar de novo essa semana ainda. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisinha do que a gente falou. Eu estou aberto a todo tipo de pergunta e de ajuda. Vocês mandem os seus telefones, mandem suas perguntas, ligam para mim, eu preciso de ajuda aqui e ali. E a gente vai estar sempre à disposição de vocês para todo momento. Todo domingo com Moscado. A gente está sempre por aqui. Só ligar que a gente está à disposição. Muito obrigado a todos. O pessoal tá pedindo para salvar a live aí, vamos cobrar o Walker aí para isso. Tá. A live fica salva aí em todas na página da Prótese Total, lá na biblioteca de vídeos, o pessoal pode assistir a qualquer momento. O professor, quer ligar a câmera para fazer suas considerações finais? Vamos lá. Deixa eu dar uma ligadinha nela para agradecer o povo aí que liga para minha câmera. A gente dá um agradecimento. Isso, pode parar de compartilhar. Clica ali do lado do coraçãozinho, ó. Aí, parar de compartilhar. Isso. Aí, joia. Só dá uma centralizadinha na câmera agora. Se puder achar, sobe um pouquinho a câmera. Aí, tá joia. Aí, joia. Pessoal, muito, muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram aqui com a gente. Espero ter falado alguma coisa que contribuiu para alguma coisinha. E a gente está aqui, sempre à disposição de vocês. Espero que vocês na sexta-feira estejam aí, a gente vai falar um pouco sobre implante. E, novamente, eu reitero, precisando do que for, liga para a gente. O Walker vai ter esse contato, o professor Rafael vai ter esse contato. Liga para eles, pode pedir que a gente está aqui à disposição. Muito, muito obrigado a todos vocês. Vocês são campeões, vocês vão ser excelentes profissionais. O que precisa só, eu reitero o negocinho, dedicação. Precisa estudar um pouco, perder um tempinho ali de estar estudando, de perder umas horinhas ali na semana, tal, para dar uma verificada no aprendizado, tal, porque essa nossa profissão, infelizmente, ela depende muito de prática, e você tem que praticar. A gente está aqui para ajudar vocês. Tá bom? Fique com Deus. Tudo de bom. Tá joia. Professor, muito obrigado pela sua presença aí. Depois o senhor dá uma lidinha no chat, depois que acabar a live. O pessoal deixando muita gratidão, agradecendo bastante aí seus ensinamentos. Obrigado, Kaique, que deu um suporte técnico aí. Kaique é um
o cara. Me poupou de ler as perguntas, muito obrigado. Não que seja um trabalho assim, mas já tá do lado, ele consegue encaixar no meio da explicação. Agradeço, viu? Obrigado. Então, ó, novamente sexta-feira, né, professor? Isso, sexta-feira a gente vai estar aí de novo. Joia. Então desligo aqui do senhor e vou ligar pro Walker para fazer o sorteio. Tá Muito bom. obrigado. Tudo de bom pra você. Grande abraço. Abraço. Então, agora ligando. Pessoal, quem não deu oi no chat aí, aproveita para dar um boa noite, para registrar de onde vocês são, porque é o seu comentário aqui do chat que vale como ticket pro sorteio. Então, deixa eu ligar pro Walker, que gosta de um sorteio, né? Walker. Tá me ouvindo? Olá, boa noite, tá me ouvindo? Sim, perfeito. Liga a câmera pra gente. Boa noite. Cadê? Aí, joia. Ué, eu já ingressei, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo e te vendo. Oi, boa noite. Então, Walker. Oi, você tá me ouvindo? Alô? Já tava vendo, Walker. Tá Rafael? funcionando num rela, hein? Não tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo você, Rafael, Você meu deve amigo. ter mutado o seu Skype aí, Walker. Vamos ver. O Walker deve ter mutado o Skype, pessoal. Já tava vendo, Walker. Rafael? Olha lá, vamos aguardar. Só um minutinho, é que o meu som está mudo e eu não estava me ouvindo. Desculpe. Imagina, eu já tinha cantado a bola pro pessoal aqui antes, Walker. Tá tranquilo. Afinal de contas, o gênio aí da comunicação é você e não eu. Walker, então, Pois não, meu amigo. por favor, conversa com o pessoal aqui. Eu vou deixar o sorteio no jeito. Por Então, favor. só reforçando aqui o agradecimento ao Grupo Prótese Total, ao próprio Walker, que a gente está vendo na tela agora. A todo o grupo de escolas, Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael, Pierre Fauchar, além dos parceiros que estão aqui embaixo aparecendo. Nossa gratidão a todos. Então, o Walker vai conversar um pouquinho enquanto eu vou preparar o sorteio. Walker, já te aviso a hora que tiver no jeito. Por favor, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando eu olho o chat e vejo todos os nossos amigos. Acabei de ver agora o Jorge Bauer, um amigo também de muito tempo aqui da região do ABC, professor valoroso, sempre contribuindo aí na parte institucional. Galera de Porto Alegre, em peso aqui, muita gente boa lá, diz que está debaixo de chuva, né? Tá todo mundo lá debaixo de chuva, menos o Valmor Bettinelli, da Defama, que está lá tomando uma sopinha, tomando um vinho. Esse sabe viver, pelo amor de Deus, né? Fernando, muito obrigado a você. Como sempre, suas explicações são sempre muito claras, muito bacanas, muito inteligentes. Sexta-feira nós teremos o privilégio de ouvi-lo novamente. Talvez você seja uma das pessoas que mais entendem, né, da implantodontia de laboratório, e vai ser um privilégio muito grande para todos. Você gentilmente está substituindo o professor Fernando Muncin, que teve um imprevisto e não poderá estar conosco na sexta-feira. Ele falaria de zircônia. E você, Fernando Barbosa, falará de introdução ao universo da implantodontia, que para os alunos vai ser um brinde muito grande. E para todos os professores que participam, o meu muito obrigado também, que participam aqui, os profissionais. É muito bom, muito gratificante, né? Nosso objetivo é a difusão do conhecimento. E este objetivo nós todos estamos conseguindo. E só conseguimos por quê? Porque a união faz a força. Então, a união das 14 escolas associadas, a união de todos os professores que estão aqui participando conosco graciosamente, estão doando o seu tempo, o seu conhecimento, para que todos possam usufruir e também multiplicar esse conhecimento. Walker, tá no ponto aqui. Tá no ponto, Rafael. Eu queria saber o seguinte, eu queria que o Johnny dissesse o nome da filha dele. Escreve aí, Johnny, por gentileza, o nome da sua filhinha que faz aniversário hoje. Hoje, na casa do Johnny, ele disse para mim que é um momento abençoado e eu falei para ele que é um momento mágico, né?
uma filha e fazendo 1 aninho também de idade. Qual que é o nome da sua filhinha? Enquanto ele ouve e digita o nome da filhinha dele, Sim. Vamos só lembrar, para quem está ao vivo, sempre às 19 horas, então amanhã nós temos o professor Gustavo Ferreira com o tema de dissilicato. Quinta-feira, o professor Gelson Toledo com maquiagem em cerâmica zircônia. E na sexta, como o Walker já explicou, novamente o professor Fernando Barbosa com o tema de zircônias. Perfeito. Ó, o nome da filhinha do Johnny é Valéria Sofia. Valéria Sofia. Então, e antes eu quero agradecer a Maria também, que está nos vendo lá de Portugal, nossos amigos e irmãos portugueses. Então, muito agradecido a você. Maria é o nome da minha esposa e eu guardo aqui nas minhas veias a herança de sangue português. Meu sobrenome do meio é Piconês, que é lá de Portugal, Espanha, e Angeloni, italiano. Então, toda essa parte da Europa eu guardo no sangue. Maria, muito obrigado, querida. Joia. Walker, tô por você. Para que você então, falar. Vamos lá, hein? Boa sorte a todos. Você, o Rafael. O Rafael vai aparecer novamente ao vivo e a cores na sexta-feira, no dia da nossa despedida desse ciclo de lives, ok? Eu dei meu dia de banho só para isso. Pois é, né? Eu também vou tomar banho na sexta. Muito bem. Fernando Barbosa, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. É muito bom ter você na nossa equipe, ok? Então vamos lá. A palavra mágica no 3. 1, 2... Valéria Sofia, parabéns! Vamos ver quem ganhou. Quem ganhou foi o meu xará, Rafael Freitas, que mandou boa noite Rafael, pra gente. Será que ele está aí na live ainda, Rafael? Se manifeste aí. Então ele ganhou um kit, deixa eu só fazer a leitura aqui, Walker. Por favor, Para fazer o agradecimento corretamente, ó. O kit da Verabras é um kit com uma caixa de 208 gramas de Verabond 2 sem berílio, com Vera Solder de 2 gramas. Parabéns! Que bom, hein? Muito legal, então. Só que, recapitulando aqui, a Maria escreveu que ela é da Moldávia, mas ela está em Portugal. Então, nós temos mais um local aí que está acessando a gente. Ela está em Portugal, mas é da Moldávia. Então, o nosso chat, nossa live está cada vez mais internacional, né? Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez por hoje e até amanhã, às 19 horas, na página Prótese Total do Facebook. Fiquem todos com Deus e continuem se cuidando contra a Covid. Até amanhã. Rafa, muito obrigado mais uma vez, você com grande maestria. Eu estou pensando seriamente em contratar o Kaique, que ele foi bem eficaz aí, hein? Foi bem, né? Ajudou bastante. Ajudou. Hoje você tirou férias, está ganhando uma fortuna para não fazer nada. É verdade, graças a Deus. Fala a verdade, Rafael. Nós somos ricos, né? Nós só não temos dinheiro, mas nós somos ricos. Mas quem sabe um dia, né? Sim, mas já somos ricos, mesmo sem dinheiro. Somos, é isso que importa. Valeu, Walker. Valeu, pessoal. Até amanhã. Obrigado, até amanhã.